Todos esses momentos se perderão no tempo, como lágrimas na chuva. Essa frase, ela foi dita pelo Roy Batty em Blade Runner, e não é apenas uma despedida poética, é uma síntese amarga do que nos tornamos, seres que vivem, mas não experienciam. Olá a todos, eu sou o Henrique e este é o Liberdade na Mala. Nos vídeos que eu tenho feito, eu tenho sempre procurado trazer essa questão sempre da conexão humana, a importância daquilo que ela é. Por norma eu falo de maneira sutil e procuro trazer uma perspectiva baseada em contextos sociais dos países a qual vocês veem no vídeo, como foi no caso da Coreia do Sul, das séries dos vídeos da Coreia do Sul e agora no Japão. E neste fim de tarde, andar por Akihabara, né, como vocês estão a ver ao fundo, essa zona de Akihabara, eu senti que estava dentro de uma distopia silenciosa. As pessoas caminham lado a lado, mas presas a mundo paralelos, não por tecnologia de ponta como nos animes, mas por algo mais frio. A rotina, o cansaço, o isolamento autoimposto. A solidão aqui não é visível, ela é sentida. E eu não falo para que não haja aqui uma interpretação incorreta. Eu não falo que os japoneses, os coreanos, são insensíveis, ou são frios, ou não fazem amizades. Não é essa a ideia. Mas isso tem a ver com o contexto social, na verdade. O Japão moderno, ele é um cenário mais próximo daquilo que imaginávamos, né, como o futuro de Neon. Tecnologia por toda parte, os robôs em alguns lugares que você vai, lojas, algumas lojas aqui, restaurantes maiores assim, tem sempre um robozinho e aquela coisa de atendimento com os robôs. E é engraçado e tal. E as câmeras em cada esquina. Mas, assim como em Blade Runner, o avanço não trouxe conexão humana. Trouxe eficiência, velocidade e uma tristeza e frieza difícil de quebrar. Como vocês veem, né, as pessoas... É muito comum agir, eu acho engraçado esses chapéus de chuva ou guarda-chuva, como se diz no Brasil, transparentes, né? Eu gosto, dá um efeito de refletir a luz da cidade e o chão também. Eu gosto desse ambiente. E assim, é um fim de tarde, ok, né? A noite já... Esse é o começo da noite, na verdade, né? E bem, já fica bem interessante visualmente, né? Eu gosto muito desse estilo. Claro que eu gosto mais escuro ainda. Inclusive gravei um vídeo à noite. Ele provavelmente vai ser o próximo vídeo. Foi o que eu tive ali a fazer uma caminhada. Fiquei 1 hora nesse, na verdade. Mas não devo postar tudo. Eu devo dividir ou postar uma parte dele. Eu logo vejo. Mas, voltando ao assunto, pensei no que comentei no vídeo anterior, né? Conversei muito sobre a questão. Eu falei do Bakagejin, falei de outros canais e a questão do estrangeiro quando tá fora, né? Também mencionei a minha realidade, que é um pouco diferente, né? Eu sei que não sou o único que tem essa questão, que é estrangeiro no próprio país e ao mesmo tempo um sentimento de não pertencimento, mas é mais no sentido do próprio país. Esse caso era o Brasil.
Mas quando eu falo isso, muitas pessoas às vezes podem interpretar de uma maneira, como é que eu posso dizer? Vão logo para aquela questão da síndrome do vira-lata, não sei o que. Não tem nada a ver com isso. É zero a ver com isso, porque não há questão de orgulho do país nem vergonha. Não há, simplesmente existe um fato. A pessoa nasceu naquele país pelas leis ali impostas, e no caso do Brasil é a lei do nascimento, ou seja, independente se seus pais são norte-americanos, por exemplo, se nasceu no Brasil é brasileiro. Diferente do Japão, que tem as sanguíneas, né? Que tipo, só é japonês, filho de japoneses, né? Estendendo-se, acho que até a segunda geração no máximo, eu já não recordo bem. Me corrijam nos comentários, me informem aí, informem as pessoas aí. Mas existe essa questão. E existe o não pertencimento. Não é que você não gosta, ou que a pessoa não gosta, ou não, é porque eu tenho vergonha e que não sei o que. Não, isso tá fora de cogitação. Nem sinto orgulho, nem vergonha. Eu simplesmente sou brasileiro. Passei e estou muitos anos fora. Mas não tenho porque ter razão de sentir vergonha ou sentir orgulho. Nenhum dos dois, simplesmente. Só não há uma identificação com a estrutura, né? Seja social, a estrutura cultural, dentre outros valores e coisas assim que são típicos, né? Não estou a falar aqui de exceções, porque exceções só provam a regra, claro. Existe uma hegemonia cultural e social que eu não me sinto bem, eu não me identifico mesmo com aquilo, né? E não é questão de porque nunca procurou fazer integração ou falar, não é por isso, simplesmente eu vivo no ambiente óbvio que eu vive lá, mas é que realmente não faz muito parte da minha realidade e tá tudo bem. Mas isso tem a ver com o vídeo anterior. Tem um vídeo que eu falei um dos vídeos da Coreia, onde eu falei da questão o amor na Coreia, a situação das relações, as relações tanto amorosas como relações pessoais na Coreia do Sul, e que as pessoas estão sempre correndo, sempre ocupadas, vivem para o sistema, e quando sobra tempo já não sabem o que fazer com ele, né? E isso é muito é um bocado complicado, tipo, as pessoas simplesmente vivem realmente um verdadeiro Round 6, né, na Coreia do Sul. E é uma crítica social, a série é cheia de críticas sociais, acho que muito bem feitas, né? Inclusive no Japão temos o Alice in Borderland, que virá agora a nova temporada, né? E eu tô aí à espera, que também faz muitas críticas sociais. Muitas pessoas inclusive acham parecidos, ou acham assim, parecidos na verdade que é a mesma coisa. Mas assim, são obras que têm o intuito de fazer sim críticas sociais, mas elas trabalham de maneira diferente. Enquanto uma é muito direta, porém muito cinematográfica e fictícia, né? A outra procura ser mais crítica e realista no sentido de trabalhar mais com questão social em si, as pessoas comuns, né? Não há nada muito surreal, são brincadeiras de criança tratadas de maneira, né? Ou seja, a ideia dos jogos, né? Que a vida que a forma como as pessoas vivem é um grande jogo, uma competição, né? E fora que é muito mais profundo que isso, obviamente, mas essa é a ideia passada através da série, né? E Alice in Borderland trabalha de uma maneira um pouco diferente, né? Também tem a questão dos jogos e aquela coisa toda, mas trabalha de uma maneira diferente. E andar pelas ruas assim, eu quis fazer essa ligação do Cyberpunk, usei Blade Runner como referência, mas também é possível conectar várias obras atuais, como eu mencionei, Round 6, nos vídeos da Coreia, como eu estou mencionando aqui, o Alice in Borderland, o próprio Cyberpunk 2077 e outras obras aí que
são nesse sentido. E uma das obras que eu lembro, é antiga já, é Tetsuo, o Homem de Ferro, né? Que retrata a fusão do ser humano, né? De um humano com o metal. Uma mutação caótica, mas... E se essa fusão ela já aconteceu? Não na carne, mas no espírito. Porque somos partes do algoritmo. Respondemos às notificações com mais atenção do que um olhar, sabe? Muitas pessoas às vezes olham para nós na rua e nós simplesmente não damos tanta atenção assim, mas uma notificação, o telemóvel, o celular no caso, né, vibra e nós já corremos para olhar. E é incrível isso. Eu, no vídeo anterior e nos vídeos que eu tenho feito, eu tenho sempre abordado essa questão de o quão desligado da humanidade, falar, daquela conexão real entre pessoas nós estamos. Sabe, é algo brutal, é simplesmente brutal. O quanto, assim como em Tetsuo, naquela mutação bizarra, estranha entre homem e máquina, e não é nada bonito, não é um cyberpunk como no Cyberpunk 2077 ou como no, sei lá, numa outra obra como Blade Runner, né? Os replicantes, aqueles robôs ou outros que têm um corpo modificado, como outras obras. Não é simplesmente bizarro, o Tetsuo é muito bizarro. Tem um horror visceral ali por trás. E obviamente nós não temos isso a nível físico, mas é como eu mencionei, a nível espiritual. Aquela metamorfose que acontece com o Tetsuo é simplesmente uma forma de chamar a atenção para como nós estamos tão bizarramente ligados, né, aos smartphones, né? Como damos atenção a uma notificação e não conseguimos olhar a outra pessoa que às vezes que nos olha às vezes com um sorriso, às vezes nos dá um bom dia. E eu acho que, como eu mencionei no vídeo, num dos vídeos da Coreia, é um país que é mais conectado em termos de internet, tem internet muito rápida, mas ao mesmo tempo há essa falta de conexão humana. E não só a Coreia, o Japão também, mas eu não acredito que é só algo típico desses países. O mundo está a viver esse tipo de mudança, né? Eu gosto do ambiente e esse cenário, mesmo que ainda não seja noite, que é o meu preferido, mas esse cenário de chuva, de introspecção e de ver pessoas a viverem suas vidas, a saírem do trabalho, a irem se encontrar com os amigos, é exatamente esse momento, quando as pessoas saem do trabalho, esse fim de expediente, que elas procuram desafogar, né? Um pouco as suas nuances, as suas questões ali do dia a dia, né? E é que esse som de asfalto, com os carros a passar com asfalto molhado, esse som de chuva a cair sobre o guarda-chuva, o chapéu de chuva, que eu procuro trazer essa mensagem, porque isso é muito real, mano. As pessoas passam aqui ao meu lado, à minha frente, e claro que eu não tô numa multidão como no vídeo anterior, e elas também não precisam falar comigo e tá tudo bem, não é essa questão, mas a vida tá a passar aqui e agora. Você tá assistindo esse vídeo agora e muitas coisas estão a acontecer à tua volta, né? Ah, mas eu tô num quarto escuro pra assistir o vídeo ou só ouvir como podcast. Tudo bem, mas lá fora a vida tá a passar. Eu não tô a dizer pra você parar o vídeo e ir lá, sei lá, fazer qualquer coisa, não é isso, mas pra trazer essa reflexão, sabe? Como o mundo tá a evoluir, tá a avançar rapidamente, as coisas acontecem de maneira muito dinâmica
e nos esquecemos de algo muito básico, que é a conexão humana, que é aquilo que nos faz humano. Nós devemos sempre, obviamente, tipo, ver essa tecnologia e aprender a utilizar e a usar ao nosso favor, mas não tornar essa tecnologia ou a forma como o mundo vive hoje como uma norma padronizada para aquilo que nós somos. Acredito que tem muito a ver com isso, sabe? E essa Sentetsu pra mim foi brutal quando eu assisti. E já faz uns anos que eu assisti, né? E assim, eu acredito que a verdadeira distopia talvez nem seja feita por máquinas que nos dominam, mas de humanos que deixaram de se olhar, sabe? Acredito que é isso. Você já se perguntou há quanto tempo não conectas de verdade com alguém? Sem um ecrã, sabe? Sem uma tela entre vocês. E eu sei que pode parecer muito engraçado ou não, porque você tá a me ouvir agora no YouTube e tá a ver exatamente por um ecrã, tá a me ouvir, assim como assiste outros vídeos e, sabe, consome outros conteúdos. Mas eu acho que aí é que tá a magia, aí é que tá a graça da coisa, sabe? Porque a mensagem tem que ser passada. Essa ideia, essa situação em que o mundo tá, acredito que deve ser sempre comentada. É óbvio que eu poderia falar de diversas situações aqui, questionamentos humanos sobre o que é que estamos a fazer com o mundo, o que é que nós estamos a fazer, a questão da, né, as coisas que se vê nas notícias. Mas vai além, meu, vai além. E eu não tô aqui pra falar de coisa ruim ou de notícias ruins, porque isso o mundo já tá cheio. Não é essa a ideia. É simplesmente refletir, trazer uma ideia introspectiva, uma reflexão sobre aquilo que é ser humano e o mundo em que vivemos, sabe? Uma coisa interessante é que, meu, já parou pra pensar, tipo, esse asfalto, essa chuva, essas pessoas andarem e esse cenário, o tema e o assunto que eu tô a falar só mostram uma coisa, assim como todo o universo, tudo que tá à nossa volta, é que nós não somos protagonistas. Nós não somos protagonistas da história do mundo. Nós somos protagonistas da nossa própria história. E nós não vamos mudar o mundo. Isso é uma ideia, é uma coisa muito idealista. Nós podemos fazer alguma diferença na vida do outro, mas nós não vamos mudar o mundo. Existem várias pessoas que passaram por esse mundo na nossa vida, mas elas não conseguiram mudar o mundo. Elas impactaram muito, causaram muita coisa pro bem ou pro mal, mas elas não mudaram o mundo. Seus nomes irão ficar gravados na memória das pessoas por séculos, mas elas não mudaram o mundo. Eu poderia, obviamente, pegar aqui alguns exemplos conhecidos, né, e dizer, ah, não, mas veja, esse aqui mudou o calendário do mundo e tal, enfim, ou esse aqui fez isso e isso. Pronto, ok, tudo bem. Mas não é disso que eu tô a falar, eu tô a falar do cidadão comum. Tô a falar de pessoas como eu e você. Essa mensagem é uma mensagem que é para você que tá do outro lado, independente daquilo que você acredita, independente de como você enxerga o mundo. Porque, como eu tenho dito sempre, a minha ideia é conectar pessoas, independente daquilo que elas acreditam. A ideia aqui é criar uma comunidade em que as pessoas possam ouvir a mensagem dita e refletir um pouco sobre ela, independente de concordar comigo ou não, mas conversar sobre o assunto, sabe?
Eu gosto de ver vídeos e ouvir podcasts ou ler livros de pessoas que pensam diferente de mim. E eu acredito que isso é importante, porque é exatamente esse ponto que nos distingue dos outros, né? Das máquinas ou da tecnologia. Porque o urbanismo, essa revolução industrial 3.0 ou 2.0, como queiram, ela avança, ela não para, ela não olha simplesmente se é outro avanço, ou se é outra linguagem de programação ou algoritmo. E algoritmo eu podia falar sobre isso, mas eu não vou falar aqui. Um outro vídeo, se calhar, nos comentários, se alguém quiser. Não é algoritmo como você imagina, ou como se fala muito, o algoritmo do YouTube, o algoritmo do Instagram. Não, algoritmo, enfim, não é bem aquilo como é dito. Algoritmo tem a ver com a questão da lógica por trás. É como conseguimos chegar num... É como um programa funciona, é como um sistema funciona. E ele segue uma série de características ou comandos, né? Ou caminhos, vamos chamar assim, para conseguir chegar naquele fim, levando em conta todos os pormenores que podem... imagina, eu quero chegar na Torre de Tóquio, tenho que ir reto, fazer a curva para a esquerda, para a direita, depois assim, ou seja, isso é a lógica de algoritmo, tá? Que vai para programação e outras coisas, mas eu não vou me alongar muito nisso. Mas, como vocês já perceberam, a ideia aqui por trás é que as coisas avançam e elas não olham para nós, sabe? E enquanto isso, nós avançamos, somos empurrados nesse avanço e não olhamos uns para os outros. E é disso que se trata, sabe? Por mais diferentes que nossas ideias são ou possam ser, ou mesmo que elas se encontrem em algum momento, sejam parecidas, mas não a 100%, porque é impossível praticamente alguém pensar 100%, mas que possamos encontrar conexão humana, sabe? Mesmo na discordância, mas há humanidade ali. Na concordância e na discordância somos humanos. E essa é a minha ideia. Acredito que é aquilo que vai fazer a diferença entre nos perdermos como ser humano e avançarmos com a tecnologia, ou avançarmos com a tecnologia continuando com nossa humanidade intacta, ou pelo menos, como é que eu posso dizer, conservada. Eu agora viajei muito aqui, mas acho que a ideia é essa, sabe? Acho que a ideia é exatamente essa, e se assim... Eu não sei se... Espero que esse vídeo de alguma forma faça sentido pra ti, meu. E espero que você possa partilhar com alguém que anda meio que perdido no meio do neon, né? E esse neon que eu falo não precisa necessariamente ser os neons aqui de Tóquio, né? Mas quando eu falo neon, são as notificações do telemóvel, sabe? São os sinais da rua, as fotos instagramáveis, toda aquela coisa que nos leva para as distrações através das mídias sociais, das redes sociais, e nos desconecta do mundo real do ser humano. É óbvio que devemos sim conversar com as pessoas nas redes sociais. Atenção, né? Isso que eu estou a falar, né? Para a pessoa agora se conectar e viver numa comunidade de pessoas sem internet que vivem. Não é isso. Eu não disse nada disso. A ideia aqui é exatamente olharmos mais para as coisas à nossa volta. E isso se conecta com um vídeo que eu fiz aqui, onde eu falava do sentimento eu mencionei o sentimento de nostalgia, e foi no vídeo que eu falo da série na Coreia, onde eu falo da série Uma Seul Desconhecida, né? E ali eu usei uma parte onde eu falo de nostalgia, que é quando, imagina, eu vejo sempre vídeos de Tóquio e os becos e as ruas e tal, acompanhando ali o Bagagadinho, o Tavo, ou sei lá, qualquer outro youtuber,
Ou mesmo aqueles youtubers mais clássicos que mostram os pontos turísticos, e nós sentimos uma nostalgia quando conseguimos por um acaso chegar lá, esse sentimento parece que vai embora. E é exatamente essa questão, é que nos focamos tanto somente na questão instagramável, aquilo que nos vendem em termos visuais, né, e editáveis de uma imagem, que esquecemos do real, que aquilo é real. E devemos viver aquele momento, né? Tipo, eu queria tanto estar aqui, sabe? Isso, e ver o lugar, e vivenciar o lugar, é uma experiência única. Ver as pessoas a viverem suas vidas, né? Também é algo único. Essa é a magia da vida. Isso é o que nos faz ser humano. E devemos sim avançar com a tecnologia, devemos usar ChatGPT, Gemini, o que é que seja, não interessa. Mas desde que a essência humana esteja ali, desde que nós não venhamos a depender a 100% dela, usamos como ferramenta, não como meio absoluto de fazer tudo, sabe? E esse é o diferencial. Essa é a mensagem que acredito que pode fazer sentido para ti. Eu espero que faça, né? Eu gostava que fizesse. Também se não fizer, tá tudo bem. Mas deixa aí nos comentários o que é que você acha. Se você em algum momento já se sentiu assim ou se sente assim, desconectado de tudo. Se você já percebeu que muitas vezes ignora o olhar das pessoas ou as pessoas e conecta-se demasiado com a máquina. Ou se é o contrário, né? Se você se conecta bem com as pessoas e ignora um pouco a máquina e vive sua vida normal. Mas, em todo caso, a mensagem é essa. Espero que esse vídeo aí tenha trazido de alguma forma uma reflexão para vocês. Faço sempre com muito gosto esses vídeos. Eu gosto muito de produzir esse tipo de conteúdo e trazer essa reflexão, conversar com vocês. Por hoje é isto. Nos vemos no próximo vídeo. Mais uma vez, meu nome é Henrique, esse é o canal Liberdade na Mala. Até a próxima e tchau.